Oiê, seja muito bem-vindo ao canal do estúdio. Meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta e hoje eu vou poder apresentar para vocês mais um projeto que já está com as obras bem avançadas. Eu vou poder mostrar para vocês o caminhar do projeto desde o primeiro traço do papel até a obra finalizada. E eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer todo esse processo por trás de mais um projeto que a gente pensou por aqui. Bom, eu já mencionei para vocês anteriormente que quando a gente estiver nesse cenário aqui é porque a gente vai falar da parte mais teórica por trás de fazer um projeto de arquitetura. Eu acho que vocês devem imaginar, eu também já comentei em alguns vídeos aqui do canal, que o processo de fazer uma reforma é muito extenso. Tem partes que são mais teóricas ali no escritório, rascunhando, desenhando, modelando um projeto de arquitetura, e tem partes que são mais práticas lá no canteiro da obra, com o cliente, decidindo cor, tecido, acabamento, etc. E eu acho que o mais legal da nossa profissão é justamente poder passar por todo esse caminho. Então, eu sei que é muito gostoso ver a obra pronta lá na frente, mas eu acho que é interessante a gente também olhar um pouco para essa parte mais teórica e nerd do processo de arquitetura, sabe? Hoje a gente vai falar sobre um projeto que a gente vai chamar de Marquês de Leão. Eu já comentei com vocês anteriormente que eu nomeio o projeto pela rua que ele está localizado. Tem algumas pessoas que dão nomes mais sentimentais com relação ao projeto ou mais práticos com relação à família, como nome, sobrenome, etc. Mas eu acho bem fácil nomear pelo nome da rua. Assim a gente já tá meio que com a localização do apartamento na ponta da língua. Então, apartamento Marquês de Leão porque fica na rua Marquês de Leão. Esse é um apartamento de uma família muito querida, composta por um casal e uma filha que me procuraram pra gente poder renovar completamente o apartamento que eles estavam comprando no mesmo prédio que eles já moravam anteriormente. Então foi muito legal porque a gente pôde perceber algumas características do apartamento que eles então alugavam que eles gostariam de fazer diferente. Então, por exemplo, cozinha integrada, que eles não tinham no apartamento alugado, que eles gostariam de fazer no apartamento comprado, dentre outras características que eu já vou mostrar pra vocês. Isso também fez com que eles pudessem estar bem mais próximos da obra, acompanhando ela quase que diariamente, o que foi muito bom também. Bom, vamos ver juntos então a planta original desse apartamento. E aqui, vocês não reparem, porque eu acabei de deixar a minha Apple Pencil cair e ela caiu exatamente com a ponta no chão. Então deu até uma amassadinha, olha. Coisas que acontecem na vida do produtor de conteúdo. Então tem alguns ângulos que eu vou escrever que ela não tá rascunhando. Mas a gente vai dar um jeito. Vambora. Ó, esse apartamento se configura da seguinte maneira. A gente tem uma entrada pela sala, uma entrada pela cozinha. Originalmente era um apartamento que tinha divisão entre cozinha e sala, um banheiro social, 2 quartos. E esse aqui, que tinha sido revertido, um quartinho de serviço, tinha sido revertido pelo antigo morador como um 3º quarto, que inclusive estava configurado como suíte. Olha só que curioso. Eu achei, confesso, essa parede inclinada bem esquisita, mas a gente já vai dar um jeitinho nisso. Mas eu achei bem legal o fato desse antigo proprietário ter revertido e feito uma pequena suíte. Quem sabe a minha cliente vai topar também. Vamos ver. Eu fiz algumas versões de layout para esse apartamento. Já contei para vocês em outros vídeos também que o meu processo criativo ele é muito baseado em planta baixa. Eu amo estudo de planta baixa. Eu acho que é um processo do nosso projeto de arquitetura que permite a gente ter total liberdade para movimentar um pouco as coisas por aqui e mostrar para o cliente o tanto que o apartamento dele é capaz de entregar ambiência, assim, sabe? Porque às vezes, gente, a gente não consegue muito bem visualizar o que o apartamento pode nos entregar. Putz, será que um apartamento como esse pode entregar uma sala maior, uma cozinha mais integrada, uma suíte, um quarto maior? Eu acho que é exatamente nessa etapa que a gente tá que a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Então eu apresentei 2 versões diferentes para essa cliente e as versões foram as seguintes. Para as 2 versões de planta, eu achei que valeria muito a pena integrar a cozinha com a sala, fazendo a demolição daquela parede que acontecia por aqui. Isso tinha sido um pedido da minha cliente e estudando layout eu achei que fazia todo sentido fazer essa modificação civil no apartamento. Só que se vocês observarem, a gente tinha anteriormente aquela porta acontecendo por aqui que não faria muito sentido ter 2 portas entrando exatamente pelo mesmo lugar num apartamento integrado. Então eu falei assim, clientes, por que não isolar uma porta? E sim, é possível, tá? A gente, obviamente, pro hall do prédio, deixa ela configuradinha como porta, mas para dentro do apartamento faz um fechamento de drywall, reveste com o mesmo revestimento, ou emassa, lixa e pinta, para parecer que não tem uma porta ali. E a gente conseguir, por exemplo, estender a área útil da cozinha até o que anteriormente era uma porta.
Então foi isso que eu fiz aqui. A gente estendeu a cozinha toda por aqui, então ganhamos uma bancada super generosa com pia, fogão embutido e geladeira. Depois, com a demolição daquela parede, a gente fez uma ilha. Nessa primeira versão, eu tô fazendo uma ilha nesse formato meio cápsula, né? Com essa ponta meio arredondada. Eu adoro esse tipo de solução de desenho de layout, que deixa realmente o layout mais fluido. Você consegue fazer com que o caminhar por dentro do apartamento seja bem pouco burocrático. Se vocês observarem, na minha planta, inclusive, a gente já consegue mais ou menos mostrar para o cliente onde é armazenamento e onde é a área útil de equipamentos. Por exemplo, aqui nessa ilha, a gente poderia ter gavetões voltados para a cozinha, por isso até que eu tenho essa representação de gavetas sendo abertas, e do lado a gente tem uma representação de micro-ondas, justamente para ela entender que uma parte dessa marcenaria está sendo ocupada com eletrodomésticos e uma outra parte pode sim ser destinada a armazenamento. O mesmo acontece por aqui na bancada. A gente tem, obviamente, o fogão embutido ocupando, né, a parte abaixo da pedra, mas embaixo da pia a gente pode ter armários para ajudar no armazenamento. Uma outra coisa que eu gosto muito de já representar em planta são as transições de piso. Então, como a gente tem uma área seca junto de uma área úmida, que é a cozinha, a gente ainda não tem certeza porque não estamos na etapa de especificação de materialidade, mas provavelmente pode ser que aconteça uma transição de piso. Então, eu já estou mostrando aqui, cliente, ó. Se por acaso a gente precisar transicionar piso, não tem problema, a gente usa esse alinhamento aqui da ilha e faz uma transição de piso que eu acho super linda, inclusive. E aí, pro layout da sala nessa primeira versão, tô trazendo a TV para essa parede, era um item bem importante na vida desses clientes, e aí um layout de sala com sofá, poltronas, mesas de apoio e até um buffet de chegada, que poderia ser inclusive uma sapateira para deixar os sapatos, acontecendo bem ao redor dessa TV. Ah, gente, uma diquinha preciosa de layout de interiores é o espaçamento da cortina, sabia? Eu vejo muito arquiteto esquecendo desse espacinho aqui, onde a cortina precisa correr, e encostando os mobiliários nas paredes das janelas. E isso é muito pouco prático no dia a dia, inclusive pode te dar problema durante a obra. Então, em layout, a gente já deixa os espaços necessários para cortina, para circulação, para abertura de porta. Isso é uma coisa que é muito importante da gente já representar, justamente para entender qual que é o trânsito que esses mobiliários e essas marcenarias fazem quando forem instalados. Então, isso é um preciosismo de layout, mas que eu gosto bastante. Bom, continuando aqui, no alinhamento da cozinha, a gente tem uma lavanderia super extensa, com bastante armazenamento, uma bancada bem generosa, a máquina acontecendo aqui embaixo da bancada e armazenamentos ao redor dela. E aquele banheiro que estava sendo suíte na planta original do apartamento, a gente obviamente demoliu aquela parede inclinada, porque eu realmente não gostava muito dela, e fez esse banheiro, na verdade, ser um lavabo, uma espécie de lavabo. Obviamente que é zero tradicional, né, uma pessoa ter que atravessar a lavanderia para chegar no lavabo, mas no momento de receber uma visita, no momento de receber um hóspede, como o apartamento é configurado com um banheiro social só, eu acho sim que é legal ter um banheiro social que dê para quebrar um galho no momento em que a gente está recebendo mais gente em casa. Essa foi a parte social desse apartamento. Agora, indo para a área íntima, a gente tem o seguinte: o banheiro social com bancada, bacia sanitária e box do chuveiro, né? Mantive o layout original dele. Depois a gente tem o quartinho da filha, que a gente inclusive colocou as dimensões aqui de um mobiliário existente dela. Desde o briefing, os clientes trouxeram a vontade de utilizarem, de reaproveitarem o mobiliário que a filha deles já tinha. Então a gente fez a medição desse mobiliário e colocamos ele aqui. É uma mesinha, uma cozinha e uma estante de marcenaria, bem bonitinhas inclusive. Então a gente já colocou as dimensões aqui, dimensões da cama, que também eram reaproveitadas do apartamento anterior, e os armários aqui com as suas projeções de abertura. Agora, no quarto do casal, a gente deixou um espacinho de home office dentro do quarto, porque era uma demanda. Um deles trabalhava híbrido, então tinha dias que iam para o escritório e dias que precisavam se fechar e fazer um call com um pouco mais de silêncio e tudo mais, então a gente manteve a vontade deles por aqui. A cama queen com apoios nas duas laterais e armazenamentos por aqui. A gente também trouxe uma rouparia para o corredor. E esse quartinho aqui, que era um quartinho menor, a gente pensou, putz, vamos fazer um micro quarto de hóspedes? Esses clientes às vezes tinham que trazer a sogra para dormir com eles no apartamento, então era legal ter algum lugar que tivesse uma cama de solteiro bem confortável. Então nessa primeira versão a gente deixou essa cama por aqui.
e armazenamentos aqui muito bons, inclusive para guardar coisas, brinquedos de criança e tudo mais. E aí, se vocês observarem, a gente deixou essa passagem livre justamente para o momento que, se eles estivessem recebendo essa visita, esse banheiro é tão próximo que funcionaria quase como uma suíte de hóspedes mesmo. Então, essa aqui ficou a primeira versão do apartamento Marquês de Leão. A segunda ficou assim. Com relação aos quartos e a posição deles, a gente não fez muitas alterações, porque sempre foi uma vontade dos clientes que eles tivessem, obviamente, 2 quartos configurados como quartos mesmo, com divisões de alvenaria. Mas tem alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês que são diferentes nessa segunda versão, que é o seguinte: o acesso ao apartamento se mantém da mesma forma como na primeira versão. A configuração da cozinha está bem próxima também. A gente fez uma alteração de posicionamento da pia, deixando ela mais no cantinho e um pouco mais de espaço de preparo de bancada. Com isso, levamos o fogão para a ilha. Isso era uma coisa que eu queria entender com a cliente. Ela era uma cliente que cozinhava bastante, então eu fiquei pensando, cara, pode ser legal que você cozinhe olhando para a sala, olhando para quem tá ali, olhando para a TV. Acho que pode ser legal você estar virada de frente para a sala enquanto você tá cozinhando. Então, nessa versão a gente fez isso. E aí, se vocês observarem, ó, a gente tem armazenamento de cada um dos 2 lados do fogão, o fogão 4 bocas acontecendo por aqui. A gente fez uma mudança de materialidade pensando, sei lá, por exemplo, essa parte aqui é uma bancada de pedra, mas aqui tem um apoio de madeira acoplado a ela para ter um toque um pouquinho mais quente para quem está se alimentando nessas banquetas aqui. Então, acho que seria legal fazer essa transição de piso também. Aqui eu fiz uma brincadeira mostrando para ela que se ela se incomodasse com a paginação diferente entre o piso frio e o piso quente, a gente poderia, por exemplo, trazer um piso de taco para o apartamento como um todo e aqui fazer, sei lá, um piso de pedra paginado bem próximo na paginação dama, por exemplo, do piso de taco. Acho que poderia ser uma brincadeira bem legal de paginação de piso. E aí, na sala, diferente do que a gente fez na versão 1, foi fazer caber uma mesa de jantar. Ah, eu esqueci de contar para vocês. Nesse apartamento aqui, que os clientes moravam, quando eles alugavam o apartamento anterior, eles não tinham mesa de jantar. Eles tinham um apoiozinho bem pequenininho que não era muito utilizado no dia a dia. Mas isso foi uma coisa que eles pensaram assim, putz, a gente quer muito ter uma bancada com banqueta. Se isso for a única coisa que cabe, ótimo. Mas se couber também uma mesa de jantar, seria o melhor dos mundos. E aí eu achei esse layout de sala excepcional, porque a gente fez esse banco que vira rack, esse banco que vai sendo estendido até a parede da janela, e encaixamos uma mesa oval com 3 lugares e um banco estofado do outro lado. Então é isso. Eles têm 2 opções, formas de utilizar esse uso de jantar. Eu achei que isso ficou realmente muito bem resolvido. E aí, para o layout de sala, dessa vez a gente inverte, traz a TV para cá, o sofá para cá e uma poltrona pequenininha por aqui. E aí, a lavanderia continua a mesma, como eu já tinha apresentado para vocês, só que nessa versão eu pensei, cara, achei legal ter uma suíte, mesmo que pequenininha. Então a gente fez um layout de um banheirinho bem compacto mesmo, com para-ducha ao invés de box, o chuveiro acontecendo por aqui, uma pequena bancadinha acontecendo por aqui e a bacia sanitária aqui. E aí vocês vão me perguntar, putz, Clara, mas você tá mudando bacia sanitária de lugar. E eu vou falar, sim, isso é uma coisa que tem cliente que topa, tem cliente que não topa. Vai muito da preferência de cada um e da dimensão da obra que cada um quer fazer, assim. Então, sim, é possível furar laje, é possível pedir a autorização do vizinho de baixo para fazer esse tipo de alteração hidráulica. Vai do seu estômago e da sua vontade de atravessar uma obra que pode ser menos ou mais complexa. Ah, e vocês devem observar que nesse banheiro a gente não tem janelas para fachada. Então, invariavelmente, se a cliente optasse por esse layout, a gente teria que fazer uma janelinha dando para a lavanderia, que eu acho zero problema, sinceramente. Para a área íntima dessa segunda versão, o banheiro social se mantém exatamente como na primeira versão. O quarto da filha também, porque eu achei que ficou muito bem resolvido. E aí no quarto do casal eu quis fazer uma mudança assim mais diferente, da cama talvez ser o elemento central do quarto, com uma cabeceira estofada, nascendo 2 mesas de cabeceira ao redor mais compactas. Eu acho que poderia ser bem confortável ter essa cama que você consegue andar ao redor, que pode ser uma cama meio escultural. Aqui, infelizmente, a gente perde aquele espaço de home office que eu já sabia que ia ser bem importante para minha cliente, mas às vezes eu dou uma de teimosa e desenho umas coisas mais ousadas, assim, eu não vejo problema nenhum. E aí, o armazenamento dessa versão se mantém como na primeira, e o quarto de hóspedes a gente fez uma cama mais encaixadinha na marcenaria, com essas 2 portas acontecendo por aqui.
E essa foi a segunda versão de layout que eu apresentei para esses clientes. Bom, agora que já discutimos as duas versões de planta, eu queria rapidamente mostrar para vocês uma versão reduzida da apresentação que eu faço nessa ocasião para os clientes. Eu chamo essa apresentação de layout referências. Por quê? Porque eu vou apresentar as versões de layout de planta baixa que eu acabei de mostrar para vocês, junto com algumas referências estéticas que eu pesquisei para mostrar para eles o que eu estou imaginando de composição, de materialidade, de combinação de cor, de especificação de materiais. Eu acho que esse é o momento que a gente consegue começar a conversar sobre o que o apartamento vai virar. Sempre que um cliente me contrata, ele normalmente me manda uma pastinha no Pinterest que ele já fez para começar a sonhar com a casa nova. Então é a partir dessa pesquisa deles que eu faço a minha para complementar e a gente chegar num lugar comum com relação a referências. Então essa aqui é a apresentação que eu fiz, inclusive, gente, olha, foi em maio de 2024, já faz quase um ano. Os clientes mudaram, acho que foi em dezembro do ano passado, então já faz um tempo que a obra já está praticamente pronta. E eu só agora tô conseguindo mostrar isso pra vocês, né? Então, aqui acontece assim a apresentação. A gente tem a capa, depois layout referências. Eu sempre coloco o layout original do apartamento na apresentação, porque eu acho que dá um bom embasamento, assim, tipo, putz, ó, na primeira versão a gente tá optando por demolir essa parede inclinada e fazendo uma parede retinha pro banheiro. Eu acho que é legal ter o layout original para ter base de comparação. Então, a ordem é essa, layout original, depois a gente bota as versões de planta, né, que eu acabei de apresentar para vocês, e aí a gente vai para imagens de referência. Então, as imagens de referência que eu apresentei para esses clientes eram imagens que traziam uma energia de apartamento muito leve, assim. Eu queria que eles sim trouxeram referências coloridas e eu queria sim que o apartamento fosse colorido, mas eu queria que fosse um apartamento que trouxesse meio que uma energia de paz, assim, sabe? Então essa referência, que inclusive eu chamo que eu digo que é uma referência de mood geral, eu tô mostrando assim que, putz, vamos trazer talvez um tom de azul clarinho. Eu queria que a estante fosse uma estante um pouco mais robusta, com esses montantes verticais e horizontais mais grossos. A gente pode estar falando talvez de um sofá rosa. Esse é o momento que eu começo a apresentar para um cliente as minhas ideias principais para o apartamento dele. Então aqui nessa referência é meio isso que eu tô querendo dizer. Depois eu vou para algumas referências de cozinha. Essa cliente tinha muitas referências de cozinha terracota, meio avermelhadas, como essa imagem aqui. E eu falei, cara, amo essa ideia, vamos super nessa ideia. E aí eu pensei, mas se você achar que vermelho talvez seja uma cor forte demais, a gente pode ir com um tom sobre tom de azul, talvez uma cozinha azul, ou a gente pode estar falando de uma bancada num material um pouco mais natural, talvez um concreto pigmentado ou até um granilite. Eu trago aqui umas ideias e aí eu vou vendo que o cliente está mais disposto a seguir ou não, assim. Eu gosto muito dessa apresentação porque é a primeira vez que eu tô apresentando ideias para ele e ele pode comprar elas ou não e tá tudo super certo, tá? Inclusive, sempre que eu começo essa apresentação eu falo assim, o que você não gostar, por favor, me deixa saber, tá? Essa é a hora de você falar o que você não gostar também. Então essas foram as imagens de cozinha. Depois a gente fez algumas imagens aqui para representar a sala. Eu queria que a sala fosse realmente uma vibe bem despretensiosa, sem muita marcenaria planejada. Aqui pro quarto do casal, eu também queria que a gente pensasse talvez num desenho de cabeceira que fosse mais especial, então ou uma pintura, ou uma cabeceira estofada, ou até uma cabeceira que misturasse marcenaria com estofado, que eu acho que poderia ficar super confortável. Pro quarto da criança, aí eu já queria ir com um quarto bem coloridão mesmo. Trouxe essas vibes de azul, depois ela inclusive me trouxe, eu lembro que nessa apresentação ela falou assim, a minha filha tá muito na fase princesas, assim, então acho que a gente tem que ir pra uma paleta mais de rosas, lilás e tudo mais. Inclusive, quando eu apresentar os 3Ds pra vocês vão ver que eu guinei bem pra essa sugestão que ela deu, que eu achei ótimo. E aí, pro banheiro, eu queria trazer uma vibe realmente criativa, assim. Então a gente poderia ir com ladrilhos pequenos, coloridos, azulejo, ou até, de novo, um material mais natural, como um granilite pigmentado. Bom, então assim eu finalizei essa apresentação, que foi a primeira apresentação que eu fiz para os clientes do apartamento Marquês de Leão. Inclusive, Fê, Ivan e Maria Clara, se vocês estiverem vendo esse vídeo, um beijo para vocês. Foi muito, muito, muito gostoso fazer esse processo de projeto com esses clientes, que são pessoas muito maravilhosas e muito agradáveis. E quando dá match, assim, do cliente comigo e com a minha equipe, o processo vai muito fácil. Obra é, sim, uma coisa muito estressante, é um evento canônico na vida de qualquer pessoa que passa por ela. Mas, gente, é por isso que eu tento trazer bom humor, leveza, sabe? Pra esse processo que, por vezes, pode ser um processo tão desgastante. Então, isso é o que a minha equipe traz pro processo. Eu também gosto muito de trazer pro processo essa leveza, essa criatividade,
para que seja gostoso ver um sonho como esse virando realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório desse projeto. No sábado que vem eu vou mostrar os 3Ds desse apartamento para vocês, junto com toda a materialidade que eu fiz para a especificação desse projeto, e depois a gente já vai para a obra e já vai ver ela toda pronta. Eu acho que vocês vão amar. Eu espero vocês no sábado que vem. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e eu vou deixar as minhas redes sociais aqui para vocês conhecerem o que eu produzo por lá, tá bom? Um beijo e até sábado que vem.